Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Que a graça de nosso Deus esteja abundantemente na vida de todos vocês. O meu desejo é que o seu coração ele possa ser repleto da graça maravilhosa de nosso Cristo Jesus. Eu quero agradecer vocês todos que estiveram orando por mim durante esses dias. Os irmãos sabem que eu estava em Vitória do Espírito Santo a trabalho. Estávamos concluindo o hospital de campanha, que estará em funcionamento em breve, provavelmente no dia 10 agora, e retornamos em paz, graças a Deus, e também com o desejo de estar transmitindo a palavra do Senhor ao seu coração. Amém? Eu quero meditar na palavra de Deus, mas antes de mais nada, eu quero também agradecer com tudo isso, irmão, o nosso irmão Heitor. O irmão Heitor é um que tem desempenhado um papel muito importante também na igreja, devido aos trabalhos, a forma como tem chegado aos cultos em seu lar, em sua casa. O nosso irmão Heitor praticamente está cuidando de tudo isso. Deus abençoe o irmão Heitor e que possa ser cada vez mais cheio também da presença de Deus. Amém? Vamos meditar na palavra do Senhor em Marcos, no capítulo 2, que diz assim: Chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia lugar nem a porta, e ele lhe pregava a palavra. Vieram trazer-lhe um paralítico carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus, e por essa cobertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. Observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: Filho, estão perdoados de ti os pecados. Entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados, julgaram em seu íntimo: Como pode este homem falar desse modo? Está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Jesus imediatamente percebeu em seu espírito que era isso o que eles estavam urdindo e lhes questionou: Por que cogitais dessa maneira em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Estão perdoados de ti os pecados? Ou falar: Levanta-te, toma tua maca e sai andando? Todavia, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, dirigiu-se ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando sua maca, saiu andando à frente de todos, que, estupefatos, glorificaram a Deus, exclamando: Nunca vimos nada semelhante a isso. Eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, onde você estiver, no seu lar, para que nós possamos fazer uma breve oração. Pai bendito e Deus de glória, nesse momento eu clamo a Ti, Senhor, para que o Senhor possa tocar em cada coração que irá ouvir esta mensagem nesta noite. Que a Tua palavra, Senhor, possa penetrar em cada vida, a cada coração necessitado, a cada coração angustiado, a corações aflitos. O Senhor possa sondar a cada vida. E, Senhor Deus, eu oro que o Senhor possa restaurar a fé, para que o Senhor possa restaurar o ânimo, possa restaurar a coragem, possa restaurar a devoção, a crença em Ti, meu Pai querido, em cada vida nesse momento, através da Sua palavra. Amém. Meus queridos irmãos, antes de nós entrarmos no texto, eu quero fazer menção a algumas coisas a respeito do próprio Jesus, quem Ele é em nossa vida. Esse texto ele começa de uma forma muito interessante, que Jesus Cristo estava em sua casa e logo chegaram as pessoas para ouvir Jesus Cristo. Jesus Cristo ele era o centro da atenção. Aonde Jesus Cristo estava, multidões reunia diante dele para ouvir as suas palavras, para ouvir os seus ensinamentos,
para ouvir as palavras de Cristo, que é uma palavra que gerava ânimo em cada coração, que gerava fé àqueles que não tinham, que gerava coragem para aqueles que também não tinham, gerava esperança para aqueles que haviam perdido a esperança. Jesus Cristo, Ele deu consolo, Ele deu afago, Jesus, Ele deu força, animou a cada vida. Então podemos entender que Jesus Cristo, Ele é o centro de tudo da nossa vida. Jesus Cristo, Ele é o centro do nosso pensar. Os nossos pensamentos, eles devem estar voltados para Deus. As nossas emoções, os nossos sentimentos devem estar voltados ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ele deve ser o centro do nosso pensar. Jesus Cristo também deve ser o centro do nosso agir. Aquilo que você faz, aquilo que você pratica, Jesus Cristo, Ele deve ser o centro disso daí. Se Jesus Cristo não estiver no meio, não adianta, não faça, não se envolva, não se comprometa. Mas se Jesus Cristo estiver no centro do seu agir, das coisas que você faz, pode mergulhar de cabeça, porque Ele é o centro da sua vida. Jesus Cristo também é o centro do seu falar, daquilo que você fala. Jesus Cristo, Ele tem que ser o motivo da sua conversa, o motivo do seu relacionamento. Jesus Cristo, Ele deve ser a razão de você conversar com as pessoas. E Jesus Cristo também, Ele deve ser o centro do seu caminhar. Aonde você anda, com quem você anda, o que você faz. Nossa vida, Jesus Cristo, Ele é o centro. E mais uma vez, Jesus, Ele se torna o centro das atenções, mas em sua casa. E esse texto aqui, ele é muito lindo, que vai fazer uma narrativa muito importante e interessante para que nós possamos compreender. Primeiro, nós temos que entender que Jesus Cristo, Ele recebe várias pessoas dentro da sua casa. Jesus Cristo, Ele vai lidar com vários grupos de pessoas que estão em sua casa. São várias pessoas com vários sentimentos, com várias emoções, pessoas de vários comportamentos estão dentro da casa de Jesus. Dentro da igreja não existe só um grupo de pessoas que vêm para a igreja. Não existe só um tipo de pessoa que vem para a igreja. Existem pessoas de vários tipos que estão dentro da igreja. Existe aquele que nunca praticou ato nenhum imoral, mas estão dentro da igreja. Existem pessoas que se envolveu em diversas coisas erradas na vida, com drogas, com prostituições, com roubos, furtos, dentre outras coisas piores, com tráfico, e daí por diante, mas estão também dentro da igreja. Então nós devemos entender que Jesus não faz acepção de ninguém. Ninguém é melhor do que o outro dentro da igreja. Estamos todos iguais diante de Deus, na casa do Senhor. Jesus recebe todos, e nós vamos entender aqui o porquê que eu estou falando isso. E quem são essas pessoas que Jesus está atendendo em sua casa? Primeiro, vamos entender quem são essas pessoas. São as pessoas que amam ouvir a palavra de Deus. São as pessoas que amam ouvir a palavra do Senhor, os ensinamentos do Mestre, os ensinamentos das Escrituras. Somente essas pessoas estão lá para ouvir Jesus Cristo. Existem pessoas dentro da igreja que estão aqui para ouvir, que se acontecer algo, amém, se não acontecer nada também, amém, mas eles estão aqui para ouvir, porque gostam de ouvir da palavra de Deus, porque a própria palavra de Deus, ela gera em nós um ânimo em nosso coração. A própria palavra de Deus, ela gera força dentro da sua alma. A palavra de Deus, ela gera coragem dentro do seu coração para enfrentar os desafios da vida, para enfrentar as dificuldades que a vida lhe propõe. A própria palavra de Deus, ela consegue gerar isso dentro da nossa vida. Então, existem essas pessoas que estão na igreja porque amam ouvir.
Eles não estão baseados na sua vida com curas, com milagre, com poderes extraordinários, não. Eles apenas ouvem, e aquilo que eles ouvem, eles guardam no seu coração, e aquilo é substância para a sua vida, para lidar com as dificuldades, porque apenas ouviram a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos fala bem claro sobre esses tipos de pessoas, que fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Estavam aqui na igreja, ouviam a palavra de Deus, estavam prestando atenção nos ensinamentos de Jesus Cristo e guardaram. Mas existiam também as pessoas aqui, que os que queriam ter resultado daquilo que ouviram e acreditaram. Existiam também essas pessoas, que foram aqueles homens que levaram aquele paralítico até Jesus Cristo, que levaram aquele homem deitado em uma cama e tentaram entrar na casa de Jesus Cristo e não conseguiram devido à multidão estar na casa de Jesus. Tentaram pela porta, não conseguiram, tentaram pela janela, também não conseguiram. E o que eles fazem? Eles sobem pelo telhado, descobrem o telhado e desce aquele paralítico até Jesus Cristo. Essas pessoas são aqueles que necessitam de resultados daquilo que ouviram, que eles precisam. O coração deles está ansioso para ter resultado daquilo que ouviram, daquilo que eles acreditaram. Eles ouviram a mensagem, sabiam que era Jesus, porque senão eles não teriam ido até Jesus Cristo. Ouviram falar a respeito de Jesus e falou: então vamos levar esse paralítico até Jesus Cristo. E foi o que eles fizeram, levaram até Jesus Cristo. Eles ouviram, acreditaram, mas eles queriam resultado daquilo que eles ouviram. Existem pessoas também dentro da igreja que querem resultado de tudo que eles ouvem. Resultado daquilo que eles ouviram a respeito de Jesus Cristo. Pessoas que eles querem ser curados, pessoas que querem ser transformados, pessoas que querem ser regenerados. Existem pessoas dentro da igreja que, se não tiver um milagre, para ele não houve nada na vida. Porque ele crê, ele ouviu e ele quer colocar em prática a sua fé, aquilo que ele ouviu. Existem essas pessoas que querem realmente colocar em prática. São os desafios que ele vai enfrentar. E ele quer o resultado disso tudo. Porque a palavra de Deus nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. E uma hora nós somos confrontados a expor também essa fé que nós ouvimos. E esses homens também fazem isso. Existem pessoas que estão vindo na igreja e eles acabam se frustrando porque não vê resultado. Mas eles querem ver. Eles querem ver um resultado. E Jesus Cristo, ele dá esse resultado satisfatório para aqueles homens também. Mas nós vamos chegar até lá. Aguarde um pouquinho. E terceiro, são os que estão na igreja apenas para observar o que acontece. Existem as pessoas que estão porque amam. Existem as pessoas que ouviram a palavra do Senhor e quer colocar em prática aquilo que ouviram através do exercício da fé. E existem também as pessoas que apenas só estão para observar o que acontece dentro da igreja. Se o culto está bom ou se o culto não está bom, se não está bom. Se o culto vai bem ou se o culto não vai bem. Se o culto está uma bênção ou se o culto não está uma bênção. Se está alguma coisa boa ou se não está alguma coisa boa. Existem as pessoas que estão ali só para observar as coisas. Pessoas que... Quem são essas pessoas no momento? São pessoas que não ajudam em nada dentro da igreja. Não se comprometem com nada na igreja. Não se compromete com seus dízimos. Não contribui com as suas ofertas. Não contribui com a sua presença. Não contribui com as suas ações. Não contribui com nada dentro da igreja. Essas pessoas apenas estão só para observar o que acontece. Vamos ver o que vai acontecer. E são os mais críticos também dentro da igreja. São os mais que não estão envolventes com nada,
São os que mais estão ausentes de tudo e são os mais críticos. Eles querem resultado daquilo que nada fazem. Querem ações sem se dispor. Quer resultado de todos, mas não move uma palha sequer para dar um resultado satisfatório ao que aconteça dentro da igreja. Existem essas pessoas também, que estão ali apenas só para observar e criticar de tudo que acontece. Apenas só observando tudo. Apenas está olhando o que acontece dentro da igreja. E nada vai estar bem para essas pessoas. Nada vai estar satisfatório para essas pessoas. Porque tudo que acontecer vai ser um motivo de crítica para essa pessoa. Se o culto está bom, mas vai criar um empecilho para alguma pessoa falar, para essa pessoa falar. Ou se o culto estava ruim, vai criar um outro motivo para querer falar que está acontecendo alguma coisa e daí por diante. São pessoas que estão ali para criar problemas até dentro da igreja. São esses homens que estavam aqui dentro da casa de Jesus e eles estão também dentro da igreja. Então nós temos todos esses três grupos aqui dentro da igreja, todos esses três tipos de pessoas dentro da igreja. Eles não estão ausentes, mas existe algo em comum entre todos eles. Algo que não está ausente de nenhum desses grupos, tá? Todos eles talvez já vivenciaram isso ou vão vivenciar. Primeira coisa que é incomum dentre todos eles, que dentro da igreja existem pessoas com pensamentos honestos e desonestos, com pensamentos de amor e com pensamentos de ódio. Dentro da igreja, em qualquer grupo dentro da igreja, você vai encontrar pessoas com pensamentos tão nobres, tão lícitos, pessoas com pensamentos tão medonhos e horríveis. Em qualquer grupo você vai encontrar esse tipo de pensamentos nas pessoas. Porque existe algo aqui muito interessante. Quando Jesus ele cura este homem que pode perdoar pecado, o único poder na terra, não somente para perdoar pecado, mas também para curar esse homem. A ti te digo, levanta-te e anda. Jesus ele curou, Jesus discerniu os pensamentos daqueles homens que estavam dentro da casa dele. Não quer dizer que pelo fato as pessoas estarem dentro da igreja, que eles têm os melhores pensamentos possíveis. Existem muitas pessoas dentro da igreja que têm sentimentos horríveis, que pensamentos terríveis, pensamentos malignos, pensamentos de ódio, pensamentos de raiva, pensamentos de ira. Existem muitas pessoas dentro da igreja do Senhor que os seus pensamentos estão distantes de Deus. Pensamentos que, se eles expor, Jesus Cristo, se eles expor os seus pensamentos, pode ter certeza que isso causaria escândalo para muitas pessoas. E olha que eu já vi muitas pessoas expor várias coisas na vida. E eles estão dentro da igreja. A igreja, ela não blinda você de pensar coisas erradas. Não é pelo fato de que você está dentro da igreja, você está blindado de maus pensamentos, de más coisas que fluem dentro da sua mente. Não quer dizer que você está livre de tudo isso. Pelo contrário, você está ainda exposto a tudo isso. E que dentro da igreja nós encontramos essas pessoas, dos pensamentos mais nobres, mais lícitos, aos pensamentos mais medonhos que possa existir. Aos pensamentos mais medonhos. Por isso nós entendemos que dentro da igreja nós lidamos com pessoas. Dentro da igreja nós lidamos com pessoas. E existem pessoas doentes
Existem pessoas sãs. Existem pessoas que estão sofrendo. Existem pessoas que não estão sofrendo nada. Pessoas que expõem os seus sentimentos e pessoas que não expõem nada do que sentem. Pessoas que estão amarguradas dentro da alma. Pessoas que têm raiz de amargura, de ódio pelo próximo, de ódio pelo irmão, porque não gosta de ver o seu irmão se destacar, não gosta de ver o seu irmão se destacar no trabalho, não gosta de ver o seu irmão se destacar em alguma coisa que faz dentro da igreja, não gosta de ver o irmão crescer na vida, e parece que vai alimentando um ódio no coração de algumas pessoas. Ou coisas que acontecem no dia a dia e você vai guardando sentimentos ruins dentro da sua vida, sentimento que você não gostaria de ter. É aquilo que o apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer, isso não faço, e o mal que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. São pensamentos ruins que você talvez nunca pensou que teria esse tipo de pensamento, mas ele sonda o teu coração, ele está rondando a sua mente, e você não consegue lidar com isso. Você não consegue lidar com esses sentimentos que está rondando a sua vida, que está perturbando o seu coração, que você não gostaria de pensar nessas coisas, mas ele está aí na sua mente. Ele está aí dentro da sua mente. Existem essas pessoas dentro da igreja. Não existe pessoas simplesmente que estão sempre alegres, sempre quer o bem do outro, sempre está satisfeito. Não, existem pessoas terríveis dentro da igreja. Pessoas com sentimentos maquiavélicos, pessoas com sentimentos de ira, de maldade, com sentimentos que são autodestrutivos em sua vida. Pessoas que estão carregando fardo em suas costas, porque não queria ter esse tipo de pensamento, e tem, pelo peso. Jesus, ele acaba lidando com esse grupo aqui agora. Algumas pessoas que estavam na casa de Jesus estavam pensando, duvidando da divindade de Jesus Cristo. Eles pensam, eles duvidam da divindade de Jesus Cristo. Isso foi terrível. Estava dizendo que Jesus Cristo não era Deus. E Jesus, ele está falando: para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra, não somente para perdoar pecados, mas também a ti te digo: levanta-te e anda. Foi o que Jesus ele fez. Jesus, ele é Deus. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso soberano Deus. Aleluia. Ele consegue alcançar o mais recôndito do seu coração, a parte mais oculta da sua vida. Deus consegue enxergar. Aquilo que você esconde de todo mundo, Deus consegue ver. Deus consegue ver. Segunda coisa, que dentro da igreja existem as pessoas que conseguem expressar o que sentem, e existem pessoas que não conseguem expressar nada o que sente. Irmãos, eu já encontrei várias pessoas na vida, e como pastor, nós às vezes identificamos algum problema, e nós chegamos para um irmão ou irmã e falamos: está tudo bem? A pessoa está dizendo: está tudo bem. Irmão, só falta estar escrito na testa da pessoa: problema, e grande. E a pessoa dizer: está tudo bem, quando na verdade não está. Quando na verdade a pessoa está passando por uma turbulência de problema. Está passando por uma turbulência de dificuldade e não está conseguindo lidar com aquilo. Não está carregando, não consegue lidar com aquilo. Quantas pessoas dentro da igreja carregam um fardo tão grande de dor, do pecado, porque não consegue desabafar, não consegue se abrir, não consegue conversar, não consegue expressar o que está sentindo, não consegue lidar com aquela dor interna na sua alma. E Jesus Cristo, ele vai tratar isso.
Jesus Cristo, ele vai tratar isso com esses homens. Jesus, ele vai lidar com essas questões aqui, porque nós achamos que dentro da igreja as pessoas são felizes, sempre todas felizes, toda hora, todo momento. Não, não é isso. Não é sempre assim. Existem pessoas que estão sofrendo com grande amargura em sua vida, que tem raiva de alguém, mas não quer expressar que tem raiva de alguém, porque esse pensamento é ilícito, porque esse pensamento não deveria estar na sua mente, porque esse pensamento não deveria estar no seu coração. E você fala, eu não posso falar isso para ninguém, porque isso é errado. E você acaba guardando isso. Você carrega um pecado em sua vida e não consegue abrir com ninguém, e você está carregando isso há muito tempo. Deus, ele quer libertar a sua vida. Deus quer libertar o seu coração. Deus quer regenerar a sua alma nessa noite. Deus, ele quer transformar a sua vida de dentro para fora. De dentro para fora. Então, o que devo fazer, o que nós devemos entender, o que Jesus ele faz com tudo isso? Primeira coisa que Jesus ele faz é que Jesus ele traz à tona os pensamentos ruins, mas não expõe quem o pensou. Jesus Cristo ele revela aqui que dentro da sua casa, e vamos trazer para os nossos dias, dentro da igreja, Jesus ele traz os pensamentos ruins daquele homem. Jesus ele traz os pensamentos péssimos daqueles fariseus, daqueles doutores da lei, dizendo assim, quem é este homem? Quem pode perdoar pecado é somente Deus. Este homem não é ninguém, este homem não é nada. Então Jesus Cristo ele logo indaga, dizendo, por quê? Por que vocês estão razoando em seu coração? Por que vocês estão tendo esse tipo de sentimento? Jesus Cristo, ele traz à tona os tipos de sentimentos que as pessoas têm dentro da igreja. Mas Jesus Cristo, ele faz algo glorioso. Ele não expõe quem pensou. Jesus, ele não expõe quem pensou. Jesus faz algo que acontecia na vida dele em particular. E depois que ele desabafou aquilo, ele sentiu um alívio dentro do seu coração. Dentro do seu coração. E aí ele passou a se afirmar em Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca foi a intenção de expor você para que você possa ser exposto de uma forma que cause vergonha totalmente em sua vida. Não. Jesus Cristo ele fez ao contrário, simplesmente ele expressou os sentimentos ruins daquelas pessoas. Que existem pessoas que têm sentimentos facciosos dentro da igreja. Existem pessoas dentro da igreja que têm sentimentos ruins uns dos outros. Existem pensamentos péssimos dentro da igreja de fazer maldade, de não querer o bem para o seu irmão, de não querer o bem para a sua irmã. De pensamentos fúteis, de pensamentos de homicídios, de pensamentos suicidas, de pensamentos de adultérios, de pensamentos de roubar. Existem todos esses tipos de pensamentos dentro da igreja. Existe. Existem pensamentos terríveis que nós pararmos para pensar e falar, não, isso não pode, mas acontece. Acontece. Jesus ele faz o seguinte, ele expõe esse tipo de sentimento para mostrar que mesmo dentro da casa dele existem essas pessoas que estão com problemas e querem esconder esses problemas de todo mundo e não estão conseguindo lidar com eles. Estão escondendo os seus sentimentos de todo mundo e não estão conseguindo lidar com eles. E você vai se afogando cada vez mais em sua amargura, em sua dor, em seu sentimento. E você cada vez se afunda nesse pecado. O que Jesus Cristo ele está propondo aqui, na verdade, é que ele pode curar a sua vida. Ele pode curar a sua alma. Segundo, Jesus expõe os sentimentos deles para mostrar que ele cura não somente doenças físicas, mas também doenças da alma,
doenças psicossomáticas. Jesus cura tudo, que não há nada impossível para o nosso Deus. Que Jesus Cristo, Ele alcança a sua alma. Jesus Cristo, Ele pode curar as suas doenças físicas, sim. Jesus Cristo pode curar você do câncer. Jesus Cristo pode curar você da Covid. Jesus Cristo pode curar você da AIDS. Jesus pode curar você de qualquer doença fisicamente. Mas Jesus também pode curar você da sua alma, da sua depressão, da sua opressão, da sua possessão. Jesus Cristo pode curar das suas doenças da mente, em que você sofre mentalmente, em que você está sofrendo emocionalmente e não está conseguindo lidar com elas. Mas Jesus Cristo pode curar, Jesus Cristo pode restaurar, Jesus Cristo pode curar a sua vida nessa noite emocionalmente. Quantas pessoas estão morrendo dentro da igreja porque não conseguem abrir os seus sentimentos para Cristo Jesus? Para pastores, não consegue se abrir porque tem vergonha de expor, não consegue expor realmente os seus sentimentos, estão carregando um fardo grande, estão carregando um fardo terrível dentro do seu coração. Mas Jesus Cristo, Ele veio para que você tenha vida, e vida com abundância. Ele não somente veio para curar pessoas fisicamente, quando pessoas querem ter resultado somente físico. Quantas pessoas parece que não vê cura dentro da igreja, fala, não aconteceu nada diferente. Pelo contrário, Jesus Cristo está trabalhando dentro da mente de pessoas. Jesus Cristo também cura pessoas na alma, coisas que ninguém sabe, coisas que ninguém vê, coisas que ninguém sabe o seu sentimento e a sua dor, mas Jesus Cristo, Ele sabe o que passa dentro do seu coração. Jesus Cristo sabe o que passa dentro das suas emoções. Você carrega um fardo muito grande. Você carrega um fardo terrível de culpa, de sentimentos, de coisas que você fez no passado, de coisas que você não conseguiu largar isso emocionalmente, e isso vai te afundando. Você está dentro da igreja, mas isso está te perturbando. O que Jesus Cristo Ele quer propor para você nessa noite é que você possa ser curado através da palavra de Cristo Jesus. Pastor, mas como que eu posso fazer isso? Vamos meditar um pouco na palavra de Deus. Vamos entender. Existia uma frase que eu ouvi há muito tempo, de um pastor, e ele dizia o seguinte: ninguém pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que eles criem ninho em sua cabeça. Você realmente não pode impedir que os pássaros possam voar sobre a sua cabeça, que pensamentos possam vir em sua mente, que pensamentos possam estar rondando na sua mente, que você realmente não queria esses tipos de sentimentos que você tem. Você realmente não queria, mas eles vêm e você não consegue lidar com isso. Você acaba não conseguindo lidar com essas situações e você, na verdade, está permitindo que eles estão criando ninho em sua mente. Que esses pensamentos estão trabalhando em sua vida, que esses pensamentos estão guiando o seu coração e que você passe a tomar atitudes com base em pensamentos ruins. E você vai alimentando cada vez mais isso. Mas o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? Em Provérbios capítulo 4, versículo 23, diz assim, é isso mesmo, versículo 23, diz assim: acima de tudo, o que se deve preservar, guarda o íntimo da razão, pois é da disposição do coração que depende toda a tua vida. Outras versões falam de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Coração quer dizer aqui, é na mente, o seu pensamento, porque delas procedem as coisas da vida, as saídas da vida.
aquilo que você pensa, em algum momento ela vai se tornar em um ato. Daquele ato, ele pode se tornar um hábito. E daquele hábito, ele pode moldar o seu caráter. E aí você ainda me diz, mas pastor, eu tenho só pensamentos ruins. Eu tenho só pensamentos fúteis, eu tenho pensamentos levianos. Eu tenho pensamentos cruéis, eu não gostaria de ter. Eu não gostaria de conter esses tipos de pensamento, mas eu tenho. Mas Paulo também nos adverte muito bem sobre isso, dizendo lá em Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, dizendo o seguinte, concluindo: caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisso pensai. Meus queridos irmãos, pense nas grandezas de Deus, pense naquilo que Deus ele fez em sua vida. Eu acho lindo na Bíblia como os nossos irmãos lá no passado, eles fizeram memoriais em sua vida. Jacó colocou uma pedra, e ele colocou aquela pedra como memorial de um encontro com Deus. O povo de Israel colocou as 12 pedras no Rio Jordão como memorial de que Deus havia libertado aquele povo para entrar na terra prometida. Pensa naquilo que Deus ele fez em sua vida. Os memoriais, coloca como pedra de memorial em sua vida e começa a pensar nessas coisas boas, começa a pensar naquilo que é amável, naquilo que é honesto, naquilo que é verdadeiro, irmãos. E você vai dar menos espaço para pensamentos fúteis, para pensamentos ruins, para pensamentos malignos, para pensamentos hostis. Você vai dar menos espaço para isso e vai deixar que o Espírito Santo de Deus, ele possa dominar a sua vida em Cristo Jesus. Eu costumo dizer que não é o tanto que eu tenho de Deus, mas é o tanto que Deus ele tem de mim. O quanto que Deus ele tem da minha vida, do meu pensamento, do meu agir, do meu falar, do meu envolvimento, do meu comprometimento, da minha disposição, de tudo que eu faço, o quanto que Deus ele tem de mim. Sobre o meu pensar, o que eu penso durante o dia, eu devo começar a pensar na Bíblia, na palavra de Deus, naquilo que o meu irmão está precisando, naquilo que a minha irmã está precisando, naquilo que o meu irmão está sofrendo, eu posso ajudar, tirar a raiva, a mágoa, os sentimentos ruins dentro do seu coração e lidar com coisas boas que é a palavra de Deus. Segundo, nunca duvide da capacidade de Deus que Ele tem para fazer em sua vida. Olha o que diz o nosso irmão Tiago, em sua epístola, capítulo 1, o versículo 6, 7 e 8. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Nunca duvide do poder de Deus. Nunca desacredite da capacidade que Deus tem para alcançar o seu coração. Deus rompeu barreiras. Deus rompeu muito mais coisas do que você imagina. O motivo de Cristo morrer na cruz, isso já é um motivo enorme para que você creia inteiramente em Cristo, creia profundamente em Cristo, de que Ele pode realizar grandes coisas na sua vida, que Ele possa alcançar grandes coisas dentro do seu coração e mudar aquilo que precisa ser mudado. É preciso acreditar. Você não pode dar espaço a dúvidas.
Não pode dar espaço a incertezas dentro do seu coração quando diz respeito a Deus. Quando diz respeito ao nosso Senhor Jesus Cristo, você não pode permear dentro do seu coração essas dúvidas, mas você tem que deixar a graça de Deus fluir dentro da sua vida e dentro do seu coração. Apenas creia. E para concluir, irmãos, eu quero trazer a memória aos irmãos sobre tudo que nós falamos, que nós devemos prestar atenção no que aconteceu aqui. Existia aqueles grupos de pessoas que eu falei para os irmãos, fiz as citações, e todos daquele grupo que estava ali, todos, Jesus alcançou todos, atendendo a necessidade de cada um. Entendam muito bem, que não foi o que cada um queria, mas Jesus atendeu a necessidade de cada um que precisava. Jesus, ele alcançou todos. Aqueles que foram ouvir a palavra do Senhor, eles ouviram e saíram satisfeitos, alegres. Aqueles homens que levaram aquele paralítico para ser curado, Jesus Cristo, ele curou aquele paralítico, mas Jesus Cristo deu mais do que uma simples cura. Jesus, ele deu a salvação para aquele homem. E terceiro, Jesus penetrou no mais íntimo dos pensamentos daqueles fariseus. Não existe área na sua vida que possa estar difícil, em que Deus não possa tratar. Não existe lugar dentro da sua vida em que Cristo não possa tratar. Você pode estar passando um momento difícil, uma fase difícil, com seu coração angustiado, com seu coração perturbado, com a sua alma aflita e angustiada. Eu quero dizer para você, aquieta o seu coração, aquieta a sua alma, pois nós devemos esperar somente em Deus, porque dele vem o nosso socorro. Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa ter entrado no teu coração, que essa mensagem possa ter penetrado em sua vida. Deus abençoe você profundamente. Amém? Lembrando, eu quero falar para você, se você que está aí no seu lar e tem o desejo de voltar para Jesus